boa noite. Para quem não me conhece, aí, o meu nome está aí, Wesley Góes. Eu sou instrutor técnico da Autolab e esse é uma aula online onde nós convidamos todos os nossos alunos que já têm a sua plataforma online, essa que você está vendo aí na sua tela, e você já vai ter acesso à nossa estrutura, ao como nós fazemos estes trabalhos, ok? Como é o nosso curso de eletrônica embarcada avançado online. Nós estamos enfatizando o curso 12 em 1, tá ok? Reparo de central, painel, airbag, ABS, transmissão automatizada, módulo de transmissão automática, diagnóstico avançado em circuitos eletrônicos do sistema embarcado dos veículos, tá? Essa matéria, esse curso, ele abrange em todo o segmento automotivo, seja moto, linha leve, diesel utilitários, linha pesada, máquinas pesadas, tá? Eletrônica analógica digital, e essa é a nossa matéria de eletricidade automotiva, é o módulo 1.2, tá? Nós já tivemos o módulo 1, que é a introdução ao curso, tá certo? Módulos eletrônicos, onde nós falamos sobre o funcionamento dos módulos no veículo, tá? Nos veículos. E já estamos avançando para o módulo 1.2 alguns alunos. Os outros estão iniciando e vai sendo feito por etapa, cada aluno sendo tratado de forma individual no seu acompanhamento, no seu avanço. Esse fundo de tela que você está vendo aí atrás, ele é a nossa plataforma do módulo 2. É a nossa sala de aula VIP do aluno Autolab. Você pode acompanhar, tá certo? Aí, ó, a nossa sala VIP. E como é feito essa estrutura? Como ela está sendo feita? Nós iniciamos com a leitura da apostila. Ou o aluno estuda, ou ele não, ou o aluno estuda, ou ele estuda. O primeiro passo para que o aluno inicie o módulo 1.2, que é a eletricidade automotiva, tá fazendo a leitura da apostila, tá? Então, ele tem que fazer a leitura da apostila, conhecer o território em que ele vai entrar, primeiramente na forma de leitura, tá ok? E depois ele avança nos próximos módulos em videoaula. Mas antes dele avançar nas videoaulas, nós aplicamos uma pequena avaliação, onde ele vai estar ali colocando tudo que ele absorveu com a leitura. Então, nós avaliamos essa avaliação, tiramos todas as dúvidas, esclarecemos, né? O aluno nos chama no grupo, nos chama no privado, e ali nós fazemos o acompanhamento, né? Damos orientações sobre a avaliação, se ele quer melhorar a avaliação, dá uma relida na sua apostila técnica, para que o conteúdo seja fixado, tá, pessoal? Fixado. Então, essa é a sala VIP e ela está aí, ó. Você pode ver, tá? Ele já entra e faz o download da apostila, é bem simples, eu vou mostrar aqui para você como é que funciona. Ele clica lá no nosso site e ele vai ter acesso, tá, à nossa apostila. E ali ele já começa a fazer os estudos da nossa apostila de eletricidade, tá? É uma apostila bem completa de eletricidade. Eu quero enfatizar uma coisa aqui, que é o seguinte: a eletricidade não fomos nós que inventamos, obviamente. Então, toda matéria de eletricidade que nós agregamos à apostila, ela tem fontes de pesquisa, ok? Fonte de pesquisas. Então, foi feita a pesquisa em cima dos melhores conceitos abordados em diversos cursos, e nós fizemos um apanhado e montamos a apostila de eletricidade de uma forma que os alunos possam compreender de forma muito simples. Lembrando que nós acompanhamos os alunos, ok? Individualmente. Temos um grupo de suporte, onde os alunos que estão ali fazendo os seus serviços e têm suas dificuldades diárias, eles postam as suas dúvidas e nós vamos auxiliando conforme a nossa disponibilidade. Até porque esse não é um trato do curso para o aluno ter suporte na reparação cotidiana na sua oficina. Mas nós, à medida que nós podemos fazer isso, nós temos todo o carinho, a dedicação de fazer isso
por você, aluno Autolab, tá ok? Então está a apostila, ao qual nós vamos abordar aqui hoje na nossa aula de eletricidade, tá? Eu vou estar fazendo algumas menções a ela, e aí o aluno Autolab, o que ele faz? Ele pode vir aqui, clicar na setinha e fazer o download, transferir para o computador dele. É bem simples, clicou na setinha, automaticamente já vai pedir para você salvar, você salva na área de trabalho, obviamente, e clique em salvar. Já fez ali o download, é só clicar em cima dela que ela abre automaticamente, ok? E vai estar lá na sua área de trabalho. Aqui está ela, a apostila de eletricidade. Você vai clicar na apostila de eletricidade e vai ver que ela vai já estar aí para você, tá? Vou colocar ela aqui aparecendo e você já pode iniciar os seus estudos. O que você deve fazer? Imprimir essa apostila. Eu sugiro. Por quê? Nós também temos que estar acompanhando o desenvolvimento dos alunos. E está aqui a minha apostila impressa, onde eu leio, faço revisões, tá? A gente não consegue, muitas das vezes, deixar tudo 100%, porque eu releio. E normalmente, pessoal, quem trabalha no segmento de documentação, técnica, sabe que a pessoa que elabora o documento, ela dificilmente consegue enxergar todos os erros. É necessário passar por uma equipe de avaliação, outros profissionais, para que eles consigam detectar os erros de digitação, algum erro de imagem, tá ok? Então isso é normal para quem trabalha na área de documentação técnica. Você pode perguntar aí para algum colega seu que trabalha na área industrial, na área de financeiro, de geração de relatórios, que isso acontece, é muito frequente, tá? Então se você achar um erro na digitação da apostila, você pode nos informar que nós vamos estar fazendo a revisão. E tá aqui, ó, todas as apostilas anotadas, tá certo? Anotadas. Por quê? Porque nós temos que ser o primeiro a dar o exemplo do estudo da matéria, ok? Então, nós acompanhamos, fazemos esse feedback com o aluno e hoje nós vamos falar sobre eletricidade automotiva, especificamente, né? Eu coloquei automotiva porque o curso é voltado para o segmento, mas a eletricidade ela é aplicada de uma forma geral, tá bom? Ela é aplicada de uma forma geral. Bom, até aí nós chegamos à parte onde você tem acesso à nossa apostila. Isso também serve para isso aqui que eu estou ensinando é para os nossos alunos também, para eles estarem acompanhando. E aqui ele faz o download, aí vai estar escrito, né? Faça a leitura completa da apostila de eletricidade, tire tempo para você. Lembre-se, você é a ferramenta mais importante do seu trabalho. Estude com dedicação e terá sucesso. Baixe a sua apostila aqui, clicando no link em azul abaixo. Aí vai lá e clica no link, o aluno vai lá e clica no link. Tá? Esse aqui é a primeira videoaula, Introdução à Eletricidade Automotiva. Tá? Fazendo a introdução, aqui ele tem a videoaula 0, que é a videoaula de introdução da matéria. Tá? Aqui ele vai ter a composição da matéria, uma videoaula em PowerPoint, uma aula em PowerPoint, tá? Que nós disponibilizamos. Eu intitulei como fluxograma da composição da matéria. Então, segue o mesmo padrão da de baixo. Ele baixa aqui, né, a apostila, é bem simples. A minha eu já baixei, tá? Nós vamos entrar neste assunto. Aqui são vídeos auxiliares que nós acrescentamos. Excelente! Eu assisti os vídeos e o que eu posso acrescentar para facilitar o entendimento do nosso aluno, nós acrescentamos, ok? Então aqui está as videoaulas, tá certo? Videoaula de ilustração e apoio. E eu sempre coloco, lembre-se, assista e discuta o assunto com o professor, tá ok? Pessoal, o meu tempo é todo dedicado aos alunos deste curso, tá? Eu fico o dia inteiro praticamente, né? Claro que eu tenho os momentos em que eu faço outras atividades, que eu tenho que estar à frente ao laboratório, vivenciando o que nós estamos ensinando. Então a videoaula 1, composição da matéria, né?
Deixamos aqui o fluxograma da composição da matéria, aqui o vídeo explicativo. O aluno ele vai acompanhando as instruções da apostila e onde nós vamos passando toda a informação, todo o apoio, toda a explicação que o aluno precisa para estar desenvolvendo. Vamos então, tá certo, a matéria de eletricidade automotiva e seus fundamentos, ok? Vamos lá, e nós vamos falar da composição da matéria. Vamos iniciar entendendo o que é matéria e a sua composição e como as cargas elétricas se comportam, tá ok? Nós vamos iniciar agora essa incrível matéria de eletricidade. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o nosso fluxograma tratando de um assunto que é extremamente importante nós entendermos para nós que somos profissionais no segmento de reparação automotiva na área de elétrica e eletrônica embarcada. Conhecer os fundamentos da eletricidade, principalmente quando se trata da eletrônica, tá certo? Quando nós damos caminho, quando nós controlamos ali a corrente elétrica, a tensão elétrica, a resistência elétrica, a frequência elétrica. Então é importante demais o aluno ter esses conceitos guardados e bem fixados no seu entendimento. Então esse fluxograma vai dar uma ideia para a gente do que é matéria, né? Isso nós aprendemos na aula de física, nós sabemos que é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. E eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você tenha uma garrafa de vidro, certo? Ela é uma matéria, uma junção, uma união de diversos elementos. E você quer descobrir o que tem dentro do vidro. Então você vai lá e ataca aquele vidro na parede e ele quebra. E aí você descobre ali que dentro, por exemplo, tinha água. E aí você ainda quer saber o que tem dentro do vidro. E aí você pega um pedaço daquele vidro, da garrafa de vidro, e quebra de novo. E assim você vai quebrando, até chegar ao ponto em que você não consegue mais ver, sobra aquele pozinho, você não consegue enxergar, depois você vem com o martelo, você já fez cerol, bate ali, tem aquele pozinho do vidro, e ali você só vai depois conseguir quando chegar ao microscópio, até você chegar à estrutura daquela matéria. Ou seja, chegar no átomo, tá ok? Chegar no átomo. Então, chegou no átomo, você vai identificar que, para que aquele vidro fosse formado, houve as junções de diversos elementos. Tá? Por exemplo, onde estão esses elementos, nós podemos conhecer na tabela periódica. Ali está todos os elementos essenciais, eu posso dizer, da vida, né? Da matéria. Então, vamos analisar junto agora o próximo slide. Nós temos a matéria, e ela é dividida em duas partes. A matéria simples, tá ok? E a matéria composta. A matéria simples, ela contém um elemento. Por exemplo, o cobre é uma matéria simples. Você pode consultar a tabela periódica e consultar o modelo atômico daquele elemento na tabela periódica e ali você conhecer um pouco mais sobre o cobre. Tá certo? O cobre, ele é uma matéria simples. O ouro, o hidrogênio, é uma matéria simples porque contém um elemento. Já a matéria composta, ela contém de 2 elementos para cima. Tá? Isso nós estamos falando aqui, está aplicado muito no contexto da física, mas para você entender a eletricidade, você precisa conhecer essa teoria. Bom, já compostas de 2 elementos para cima, tá certo? E nós podemos aí citar o exemplo de 2 elementos que unidos formam a matéria que é o cloreto de sódio. Nesse caso, nós falamos do cloro e do sódio, que os 2 unificados geram o cloreto de sódio.
Por exemplo, nós temos uma matéria composta. Essa caneta, o mouse, o computador, o celular, é uma matéria composta porque existem vários elementos químicos, tá, biológicos ali envolvidos e formam um determinado material que ocupa um lugar no espaço. Seja matéria orgânica, seja a matéria de qual for o seu elemento, ela vai se transformar ali em algo que ocupa um lugar no espaço. Então temos a matéria, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Ela é simples, ela é composta, ou ela é de um elemento, ela é de dois elementos. Quer conhecer melhor a matéria? Você pode estar consultando a tabela periódica, conhecendo sobre esses elementos, sobre quais os fundamentos desses elementos, ok? Vamos passar para o slide 2. Bom, este é um modelo da molécula do átomo. Então, as moléculas se formam porque na natureza todos os elementos que compõem a matéria tendem a procurar um equilíbrio elétrico. Então ali nós temos a molécula da água. Eu acho que você já ouviu, né? Já fez uma prova lá quando você estudou qual a fórmula da água, tá certo? Qual a molécula da água? Então, você pode ter visto isso de algumas formas. E aí é o seguinte, bom, o que constitui a água? Qual é a fórmula da água? Eu acho que com certeza você já respondeu essa pergunta em uma prova na escola, na aula de ciências, de física, e lá estava H2O, que é duas moléculas de hidrogênio, por isso H2, e uma molécula de oxigênio, por isso O. Então nós temos a molécula da água, onde nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tá certo? Então nós temos a molécula, né? E elas se formam porque a própria natureza tende a procurar o seu equilíbrio elétrico, tá ok? A matéria tende a procurar o seu equilíbrio elétrico, tá certo? Então nós temos aí as formações das moléculas. Nesse caso usamos o exemplo da água. Vamos para o próximo slide. Bom, vamos conhecer agora a estrutura do átomo. Bom, veja aí que o sistema energético estável é eletricamente neutro, que consiste em um núcleo denso, positivamente carregado envolvido por elétrons. Então, esse é o átomo, tá? Um sistema energético estável, eletricamente neutro, que consiste em um núcleo denso. Esse sistema energético estável, eletricamente neutro. Nós vamos saber, tá, o que é esse eletricamente neutro e vamos entender isso. Que consiste em um núcleo denso, positivamente carregado e envolvido por elétrons. Então, observe a imagem. Observe a imagem. Nós temos aí um modelo de um átomo representado, se não me falha a memória, por Dalton. E aí nós temos a estrutura desse átomo. Observe que a estrutura do átomo ela é composta do nêutron, o seu núcleo denso, a sua eletrosfera, tá ok? Ela contém os elétrons. Só que no núcleo ele é composto por nêutrons e prótons, ok? E a eletrosfera tem no mínimo ali na apostila, tá? Vamos lá na apostila. Vamos na apostila. Na página... Vamos na apostila. Os alunos Autolab que tem a apostila, os outros alunos que não têm, pode ficar tranquilo que vocês também vão entender perfeitamente o que nós estamos falando aqui agora nessa aula. E aqui nós estamos na eletrosfera. Os elétrons estão distribuídos em camadas ou níveis energéticos, tá? Tá escrito aí. E de acordo com o número de elétrons, ela pode apresentar de 1 a 7 níveis energéticos, denominado, está em ordem alfabética. Você pode ver KLMNOPQ, aqui o número considerado de elétrons na eletrosfera, tá? E a camada de valência, elemento principal. Na camada de valência, ele tem 8 elétrons, tá? O número máximo de 8 elétrons.
Eu ia falar um nome aqui para dizer que ele é o principal, o ator principal, só que eu esqueci. Então, o número de 8 elétrons na camada de valência, onde tudo acontece. Isso está na nossa página de número 7 da apostila, você pode acompanhar. Tá ok? Bom, conhecemos agora, identificamos as órbitas, tá, do átomo, identificamos o número de elétrons por órbita, conhecemos as órbitas, ok? E conhecemos o número de elétrons por órbita. Então você pode observar que no núcleo você tem cargas eletricamente positivas, ok? Lá está o núcleo, contendo 3 prótons e 4 nêutrons. E vocês vão entender uma coisa. Temos na sua eletrosfera os elétrons, tá? Elétrica, eletricidade. Então, os elétrons, eles são aí o nosso ator principal da eletricidade, tá certo? É nele o nosso maior foco. É ele que nós temos que compreender de forma sistemática a atuação desse conteúdo nessa matéria, o quanto ele é importante, tá? No curso de eletrônica embarcada, na matéria de eletricidade em composição da matéria. Conhecemos então a estrutura do átomo, ok? O átomo, temos o núcleo, que é composto de prótons e nêutrons, e a eletrosfera composta de elétrons, tá certo? Vamos para o próximo slide. Bom, os átomos, ele passa por alguns fenômenos, ocorrem alguns fenômenos nos átomos. Que fenômeno ocorre no átomo? Certo? A eletrização. Ele pode ganhar ou ele pode perder elétrons. Lá na camada de valência, os elétrons dessa última camada, que é a camada de número 7, eles têm facilidade de se desprender. Nós vamos falar isso e você vai entender melhor no próximo slide que eu vou passar da matéria. Bom, que fenômeno pode ocorrer nos átomos? Já que estamos falando de elétrica, vamos falar desse processo de eletrização. Bom, quando um átomo ele ganha ou ele perde elétrons, ele agora, nesse processo, denomina-se íons. Então, são átomos, que ganham ou perdem elétrons. Tá? Átomos que ganham ou perdem elétrons. A partir disso, nós temos os ânions e os cátions. Tá? Quando ele perde elétron ou ele ganha elétron, ele passa a assumir o íon, seja ânions ou cátions, cargas eletricamente positivas ou cargas eletricamente negativas. Tá certo? Bom, olha só aí embaixo, cátions, átomos que perdem elétrons. Sua carga é positiva. Então, nesse caso, se esse átomo ele perdeu elétrons, ele está eletricamente positivo, pois o número de prótons, sinal mais, está ali embaixo, se torna superior ao número de elétrons na sua eletrosfera. Isso torna aquele átomo uma carga eletricamente positiva. Bom, quando ele ganha elétrons, agora denominamos ânions, ele se torna um átomo de carga negativa. Tá certo? Então, o átomo ele passa por um processo de eletrização, denominando-se agora íons, que pode ganhar ou perder elétrons. É aí que dá-se início às cargas elétricas, ok? E nós vamos falar disso mais para frente no decorrer do curso. Você está conhecendo a estrutura, tá? Os fundamentos de eletricidade. Então, nós vamos falar das cargas elétricas, da corrente elétrica, da tensão elétrica, dos fenômenos que ocorrem pós esse processo de eletrização dos átomos. Vamos agora para o próximo slide. Bom, esse é o slide e ele aí está mostrando uma pequena troca de elétrons que ocorrem, tá, nos átomos. Então você pode observar que nós temos ali um átomo que na sua última camada contém um elétron e ele está próximo
de um outro átomo que falta um elétron para poder completar o equilíbrio. Então, os átomos, o que eles passam a fazer? Buscar o equilíbrio, tá ok? Para que eles se tornem, para que sempre fiquem em equilíbrio. Então, eles buscam trocar elétrons para que eles sempre fiquem em equilíbrio. Então, ali aquele átomo ele está eletricamente carregado de cargas positivas, então ele se tornou um cátion, e ele trocou, o elétron se desprendeu, e para poder completar o outro átomo, ele foi buscar o equilíbrio no seu outro companheiro vizinho, no seu outro átomo vizinho. Então você vê antes da reação, e ali o exemplo, como ele ficou, tá? Depois da reação. Aqui, ó, o átomo de cor, vamos falar vermelha, tá? Você vê que aqui ele tem um elétron, e como o átomo ele tem de buscar o seu equilíbrio natural, ele pulou e trocou e foi para o átomo vizinho, buscando agora se tornar um átomo eletricamente neutro. Então aqui mostra antes da reação, o processo de troca, e agora depois da reação, pós-processo de troca. Então, o átomo aqui agora ele assumiu uma estrutura de equilíbrio, fornecendo o seu elétron aqui para o outro vizinho, também tornando o equilíbrio. Isso faz com que agora eles estejam eletricamente neutros, ou seja, em equilíbrio. Essa é a ordem natural do processo, dos fenômenos que ocorrem no átomo. Tá? Nós chamamos de ligação iônica. Tá? Entre cátions e ânions, nós temos essa ligação iônica, onde há troca de elétrons. Ok? Então aí nós tivemos agora um pequeno resumo da composição da matéria, tá certo? Nós tivemos aí um estudo da composição da matéria, conhecemos a matéria, falamos da molécula, falamos do átomo, da constituição do átomo e dos íons, tá certo? Já chegamos aí na eletrização, o que nos vai levar à elétrica. E assim vamos conhecer os fenômenos que ocorrem na elétrica, tá? Lembrando que nós estamos cercados, nós somos a essência desses átomos, ok? Tudo ao nosso redor é constituído de quê? De matéria, de átomos, ok? Tudo correndo por um processo energético, tudo acontecendo através da eletricidade. Vamos passar para o nosso próximo slide, abordando agora alguns temas sobre os tipos de eletricidade. Vamos falar agora dos fundamentos da eletrostática. Vamos falar desse processo, fechando já uma boa parte dessa apostila, que vai embasar composição da matéria, tipos de eletricidade, energia e trabalho. E eu te faço uma pergunta antes de passar para a próxima aula, tá certo? Antes de passar, você deve ter acompanhado na apostila, e você pode responder nos comentários. Se você já tiver estudado sobre o assunto, você pode colocar nos comentários uma pergunta para o nosso próximo slide. Ele está na página 12 da sua apostila. Eu vou colocar aqui para a gente ver, já que a gente vai passar para o próximo slide. Chegamos aqui. Olha só essa teoria. E eu quero que vocês me respondam, que eu acredito que a maioria das pessoas que estejam assistindo sejam os nossos alunos. Alguns já leram a apostila e fizeram as avaliações. Eu avaliei e teve alunos realmente de desempenho excelente. Conseguiram descrever muito bem a matéria que foi aplicada através da apostila. Bom, isso, pessoal, que eu quero colocar aqui é o que vai acontecer no seu dia a dia, só que eu vou introduzir no outro contexto. Quando você pega um carro com problema elétrico ou com problema mecânico, como é que você age? Você tem um procedimento? Você tem um raciocínio lógico daquilo? Ou simplesmente porque o cliente está perto, porque você tem outros carros para mexer, você sai fazendo as coisas de forma aleatória? Qual o resultado que você acha que você espera disso? Como é que você raciocina? Você se faz perguntas? Bom, vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha só essa teoria, que já foi abordada há mais de 100 anos. Ele diz que as cargas opostas, elas se atraem, ok? E as cargas iguais
se repelem, tá? Bom, o nosso amigo Benjamin Franklin, ele denominou cargas positivas e cargas negativas, ok? Entre o século XVIII e o século XIX. A pergunta que eu te faço, antes de passar para o próximo slide, e lá também vai estar abordado, e eu vou fazer essa pergunta novamente, mas eu vou fazer para que dê tempo de você pensar. Se o núcleo ele é composto de prótons e a eletrosfera de elétrons, e o núcleo de prótons e nêutrons, e eles estão ali densamente ligados, e eles são um corpo, uma matéria, são densos, por que que eles, sendo cargas iguais, prótons positivos, eles não se repelem, se desfazendo o núcleo? E aí, perdendo-se o núcleo, nós teríamos algo que até então não foi capaz de ser visto pelos olhos humanos com um equipamento mais sofisticado. Pare para pensar. E isso vai acontecer no seu dia a dia na oficina. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Está vendo esse contexto? Você está vendo isso aí? Por quê? Que o núcleo, já que só tem prótons, tem alguns nêutrons ali, eles não se repelem. Por quê? Pensem e participem comigo no campo aí de comentários. E tente responder. Arrisca, responde. Você é o nosso aluno, nós estamos em uma sala de aula e você tem todo a liberdade de expressar agora a sua resposta. E eu vou estar aqui analisando enquanto eu coloco o próximo slide. Essa incrível montagem, como ela é legal, como ela é bacana, enquanto você responde. Bom, então vamos para o próximo slide. Fundamentos da eletrostática, eletrostática fundamento, eletricidade automotiva. Vamos para o próximo slide. Bom, definição de eletrostática. Vamos conhecer agora um pouco da eletrostática, e só de falar dessa matéria, de eu ter citado a composição da matéria, isso aqui vai ficar muito fácil de se entender para aqueles que estão tendo o primeiro contato com os princípios, os fundamentos da eletricidade. Bom, a eletrostática é a parte da área da eletricidade que estuda a elétrica com movimento, ou seja, em repouso. Bom, o repouso é um substantivo masculino que quer dizer ausência, cessação de movimento, de trabalho, ok? Então, nós vamos estudar agora um pouco sobre a eletrostática, que é o que praticamente aborda a maioria dos temas da apostila. Eu vou mostrar para vocês na sequência. Bom, vamos lá, os pontos importantes que você tem que saber. Bom, Benjamin Franklin, no século XVIII, denomina as cargas positivas e negativas. Alexandre Volta desenvolve a pilha, a bateria, entre o século XVIII e XIX. Entre o século XVIII e XIX, enfim, eles conseguem, com a invenção da bateria, Alexandre Volta, uma corrente constante, tá? Que até o momento então tinha somente pequenas centelhas geradas por pequenas descargas elétricas, tá? Inclusive era muito comum naquela época fazer apresentações públicas mostrando o fenômeno de eletrização acontecendo e essas pequenas descargas elétricas como se fossem raios, né? Relâmpagos, tá ok? Como se fossem relâmpagos. Aquele fenômeno analisado na natureza, né? Sendo agora reproduzido pelo homem. E isso era feito e as pessoas ficavam maravilhadas. E daí em diante, com esse fenômeno, né, alguns lugares já foram tendo luz elétrica
E aí a coisa foi só fluindo, 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 onde nós chegamos hoje com esse incrível fenômeno. Nós conseguimos controlar máquinas e a tecnologia avançou, e a esses grandes percussores, pais da eletricidade, nos proporcionaram nós estarmos aqui agora através desses incríveis conceitos estudados. Então, a corrente elétrica agora eles conseguem controlar a corrente elétrica e mantê-la constante. Já não é mais aquele show de centelhas. E assim vai fluindo a tecnologia até hoje. Bom, quais são os pontos importantes? O objetivo deste tema, até o momento, é conhecer o conceito e entender o fundamento da eletricidade e saber como dar caminho a esta. Estudamos o átomo, matéria, estudamos a estrutura do átomo, estudamos nêutrons, prótons, elétrons, estudamos o seu comportamento. Pergunta: e qual é a estrutura dos nêutrons e dos prótons? Lembra da pergunta? Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Correto? Lembra da pergunta? Vamos ao próximo slide. Nêutrons e prótons. Vamos lembrar, para que você possa entender o que vai ser falado, nós precisamos fazer uma pequena revisão, porque nós temos a tendência natural de esquecer. Isso é normal. Entretanto, quando se aprende, de fato, não se esquece. E é isso que eu quero, que você aprenda e não se esqueça daquilo que está sendo passado no nosso curso de Eletrônica Embarcada Avançado na matéria de Eletricidade Automotiva 1.2. Bom, nêutron, carga em equilíbrio. Prótons, carga positiva, perda de elétrons. Nêutron e prótons formam o núcleo do átomo. Sabemos que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Bom, se o núcleo é formado de prótons, carga positiva, prótons eletricamente positivos, por que o núcleo não se desfaz pelo poder da repulsão? Eles são iguais, está bem enfatizado. Vamos ver a página 12 da apostila de eletricidade. Página 12 foi aquela que eu mostrei, que nós já vimos, tá? Que nós já vimos, só que até então este conceito já está ultrapassado, porque o homem, com a sua incrível tecnologia, conseguiu quebrar o átomo. Conseguiu ver dentro do átomo. E aí ele entendeu como funciona e o porquê que, sendo iguais, o núcleo, eles não se repelem. Bom, vamos ver a resposta agora e participar com vocês, os nossos alunos. Deu tempo de pensar? Pensaram? Então, vamos nessa. Vamos para o próximo slide. Bom, a matéria elementar, nêutron e próton. Até então, pessoal, até antes de se enxergar dentro do átomo, nós tínhamos o nêutron, o próton como matérias elementares, como matérias únicas. Bom, agora nós vamos fazer uma pergunta para nós do segmento automotivo. Nesse caso, você é um profissional padrão? Sabe o que é eletricidade? Bom, um profissional padrão, ele sabe o que é eletricidade. Agora, nesse caso, se você é um especialista, você sabe o fundamento da eletricidade. Eu poderia passar uma matéria superficial e passar desvalando. Eu já li várias matérias de eletricidade e eu não vi esse conceito sendo abordado. Por quê? Porque a matéria foi passada de forma superficial. E isso dificulta e deixa muitas perguntas no ar quando o aluno ele alcança determinados entendimentos, ok? Sobre o conceito
os fundamentos de elétrica. E o nosso intuito é esclarecer, abrir o book e colocar a informação dentro da sua cabeça fixada para que você não esqueça. Vocês conseguem enxergar o que está dentro desse quadrado enorme? Opa, boa, quarks. Já tinha ouvido falar desse nome antes, Luan Luz, que foi o primeiro a responder. Carioca Speed Code já conseguiu ver. O objetivo era que ficasse meio embaçado, mas já que vocês conseguiram, ótimo. Mas não era para ter dificuldade de ver mesmo. Tá certo? Então, beleza. Tá show. É, isso aí, tá show. Então, alguém já tinha ouvido falar do quarks? Ainda não? Tudo bem. Nós vamos saber o que é isso agora. Boa, física quântica. Anderson Prata, show de bola. Como você reage a um diagnóstico quando ele é de natureza elétrica? Você se faz perguntas, questiona, reflete, analisa? Ou simplesmente sai fazendo de forma desorganizada porque o cliente está com pressa? Lembra que eu falei? Mas agora eu estou enfatizando. Pense nisso. Bom, essa tabelinha ela vai te ajudar a entender uma coisa. Esse N representa número, tá? P de positivo e de elétrons negativo. Bom, quando o número de prótons é maior que o número de elétrons, esta carga ela está ionizada, eletrizada positivamente. Quando o número de prótons é menor que o número de elétrons, esta carga está ionizada negativamente, ou seja, ela é uma carga negativa. E quando nós temos o número de prótons igual o número de elétrons, nós temos este átomo, esta carga neutra, tá? Neutra. Então, isso vai facilitar o seu entendimento. Olhem que bacana este vídeo. Você consegue ver mais ou menos o comportamento de como o átomo ele se comporta. Está vendo o núcleo, está vendo os elétrons. Nós aí podemos ver um átomo nessa camada de valência, tá? Mais uma vez, você consegue observar. Muito bacana. Certo? Observem o núcleo. Observem o núcleo. Observaram? Ótimo, show de bola. Bom, os quarks. É isso aí, pessoal. Então nós temos ali o átomo inteiro. Bom, vamos então ao núcleo do átomo. Nós deparamos ali com nêutrons e prótons. Ok? O nêutron em verde e os prótons em azul. E eles estão unidos. Espera aí, mas eles não se repeliram? Porque eles são cargas iguais. Eles estão ali um próximo do outro. Por que que eles não se repeliram? Você vai entender agora. Na elétrica automotiva da Autolab Tutorial, o seu laboratório online. Bom, vamos lá. Eles quebraram o átomo e chegaram aos quarks e entenderam o que ocorria dentro do átomo, que são chamados agora de partículas elementares. Ok? Partículas elementares. Então nós temos o quark up, a sua sigla
é U, tá? De uva. E nós temos o quark down, tá? O quark down, D de dado, down. Up, né, de subir, levantar, se não me falha a memória, é isso. E down de menos, descer, né? Estão aí. O nêutron, ele contém dois elementos, tá? De down, o quark down, e um elemento quark up, tá certo? O que faz com que este elemento se torne neutro. Quer dizer que ele tem dois quarks down, que isso quer dizer que a sua carga neutra está maior que o quark up, ou seja, tem mais quark down do que quark up, tá? Isso deixa ele uma carga neutra. Agora, o que torna essa carga positiva? Tá? O próton, que é a carga positiva. O que deixa ele positivo? O quark up deixa ele positivo. Ele tem dois elementos de quark up e um elemento de quark down. Ali o quark up está maior, tornando então aquele elemento um próton. E em cima o quark down está maior, tornando aquele elemento um neutro. Ok? Acho que assim ficou melhor. Agora. Então vamos para a próxima explicação. Bom, o que você deve saber sobre isso? Não vamos aprofundar, porque aí já vai sair do nosso contexto. Até aí nós estudamos o novo fundamento, tá? Conseguimos entrar dentro do átomo. Tá? Isso aconteceu não tem muito tempo, considerado ao tempo que começou-se a estudar a eletricidade. Bom, os quarks são responsáveis por criar a força nuclear forte, os quarks, tanto down quanto up, o FNF, que é sempre de atração. Ou seja, agora você entendeu por que eles não se repelem? Por causa da força nuclear forte. Então o núcleo ele não se repele porque o FNF acaba sendo mais forte do que a força elétrica. Olha que incrível, pessoal. A força nuclear forte, né? Engraçado, né? Força nuclear forte, realmente é forte mesmo, é força mesmo. Então, ela é muito, né, que é sempre de atração, é muito mais intensa que a força elétrica. Ou seja, ela vence. Então, ela mantém o núcleo sempre próximo um do outro, impedindo com que eles se dispersem. E ali nós temos, então, a formação do núcleo do átomo. Ok? Então, o FNF, essa força nuclear forte, que foi denominada assim, tá? Ela é sempre de atração. E aí vence a força elétrica, tornando assim o núcleo, mesmo que no conceito de corpos iguais se repelem e corpos diferentes se atraem. Tá certo? Então, por isso, nós temos aí agora, eu coloquei esse força nuclear versus força elétrica, e no final a força nuclear forte ela ganha, ela vence, e por isso nós temos um núcleo constituído de forma agora clara no nosso entendimento, por causa destes quarks que se tornaram elementos fundamentais e nós já conhecemos. Bom, até então não conseguiram quebrar os quarks, ok? Então nós estamos nos quarks. A partir daí, o homem não conseguiu mais avançar com relação à partícula elementar, tá certo? A partícula elementar, até onde chegou, até onde
há um tempo atrás tinha chegado ao átomo, beleza. Agora eles conseguiram quebrar o átomo e chegaram aos quarks, a partícula elementar. E daí não conseguiram mais quebrar e vamos em diante. Ok? Ficou claro então a pergunta que eu fiz? Todos entenderam? Tem alguém com dúvida que estão assistindo? Tem alguém com dúvida? Se não tiver, tá ótimo. Ficou muito bem explicado, eu acredito que ficou. Tá? Eu quebrei ao máximo essa matéria. E daí em diante nós vamos falar de energia e trabalho, conservação de energia. E aí você vai passar, quando você chegar lá no diferencial de potencial, na eletrodinâmica, nas grandezas elétricas, tudo vai fluir de forma muito mais saudável, tá? Muito mais eficaz, tá bom? Muito mais eficaz. Bom, esses eram os 2 slides que nós tínhamos para apresentar para você dessa aula, tá? Que ficou muito bem explicado. Espero que todos tenham gostado, tá ok? Deixa aí seu like. Robson Farias, legal. Essa aula ela vai ficar aí para você assistir. Pessoal, um forte abraço, um beijão para vocês. Concluímos aqui às 9h47 a nossa aula de eletricidade automotiva do curso de eletrônica embarcada, tá certo? Do curso de eletrônica embarcada avançada online. Um forte abraço, fique com a gente. Nos vemos em breve, até mais. Autolab em ação, o seu sonho é o nosso desafio.